Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal do Cantinho Botafoguense. Meus caros, nosso bate-papo hoje tem tudo para ser polêmico, mas nós vamos tentar aqui, dentro do possível, ser o mais sincero possível, né? Trazer alguns, sei lá, fatos, opiniões, porque é um assunto que parece ser proibitivo hoje em dia, né? Na esfera botafoguense, falar, opinar e, eventualmente, na maioria das vezes, até pensar em criticar o Marlon Freitas, o capitão, para muitos ídolo, né? Para muitos um jogador já histórico na história. Isso aí eu nem contesto, cara. Isso eu não questiono, isso eu não discuto, afinal de contas, isso é um direito, né? Você tem um direito e é legítimo de gostar de jogador A, B ou C, de dirigente A, B ou C, de treinador também A, B ou C. Cara, são vários os motivos, né? Várias as justificativas que nós, como torcedores, temos e devemos ser respeitados por gostar de qualquer atleta que represente o nosso time ou não. Eu já digo que qualquer atleta que veste a camisa do Botafogo, por mais que eu não goste dele como jogador de futebol, sempre friso isso, nossas observações são sempre sobre os profissionais e jamais sobre as pessoas, mas eu torço por eles, cara. Torço bastante, pelo menos enquanto vestir a nossa camisa. Mas, em minha modesta opinião, existem casos de alguns que são tratados de maneira, e eu repito, em minha opinião, desproporcional. E eu queria bater um papo com vocês, né, sobre as minhas impressões do Marlon Freitas, para discutir, para ver se até que ponto que eu posso rever alguns conceitos, ou se até que ponto eu posso trazer pontos de vista para algumas pessoas que realmente, né, ficam cegas, né, realmente considerando, né, um jogador histórico, e eu repito, cara, é direito, segue o baile, mas, cara, vamos debater um pouco sobre isso aí, porque é um tema que realmente tem gerado muitas discussões quando nós fazemos nossos ao vivos aqui, a maioria esmagadora da torcida, gosta do Marlon como jogador, né, o vem como titular imprescindível, mas já existe uma parcela considerável que realmente não consegue vê-lo como com esse status todo. E eu estou incluso nessa parcela, na verdade, desde sempre, cara. Mas antes de a gente falar rapidamente sobre esse tema, eu gostaria de pedir um favor para todos vocês aí, uma ajuda, claro, para todo mundo deixar o like neste vídeo, que é muito importante. E se você, amigo alvinegro, ainda não é inscrito aqui no canal, quiser dessa moral aqui, ó, inscreva-se, é muito legal, é muito importante pra gente. Mas vamos lá, meus amigos. Quem é Marlon Freitas, cara? Marlon Freitas é um volante, né, que começou a carreira no profissional praticamente lá no Fluminense, anos de 2016, 2017. Por lá, disputou algo na casa dos 30 jogos oficiais, né, marcou 2 gols, saiu sem deixar muitas saudades, e eu falo baseado em conversas com amigos que eu tenho tricolores, né, que no início de carreira o Marlon não foi um cara que os convenceu muito. Tanto é verdade que ficou 1 ou 2 temporadas, migrou para o Criciúma, e aí começou a dar uma peregrinada entre os anos de 2018 e 2019, né? Passou pelo Criciúma, pelo nosso homônimo lá de Ribeirão Preto, né? Disputou 24 partidas pelo Criciúma, marcando 1 gol. Lá no Botafogo de Ribeirão, disputou 48 partidas, né? Marcou 3 gols e 7 assistências. E aí, por conta dessa temporada até boa em 2019, ele chamou a atenção do Atlético Goianiense, clube que defendeu de 20 a 22, disputando, cara, 163 partidas, uma marca bastante considerável, fazendo 15 gols, inclusive, sobre a gente, lá em Goiânia, num Campeonato Brasileiro, um frango, inclusive, nosso, né? E marcou 16 assistências, cara. E nesse ano, nesse Brasileiro especificamente de 22, o Marlon, e eu confesso para vocês que eu não recordo do campeonato dele, claro, chamou a atenção do Botafogo, que conseguiu negociá-lo, trazê-lo a custo zero para General Severiano. Desde então, desde 2023, já são mais de 160 partidas com a nossa gloriosa camisa, marcou 5 gols, já deu 18 assistências, enfim. É um jogador, cara, que inegavelmente teve a sua importância, né? Ainda é muito importante, é inegavelmente um volante que tem um bom passe,
ele tem uma inteligência, uma leitura de jogo, isso eu não discordo mesmo, isso inclusive eu vejo. E eu vou além, cara, eu acho que para composição de um grupo, o Marlon Freitas meu irmão, é um volante bastante interessante. Gostaria de tê-lo no Botafogo com toda certeza, mas não com todo esse status, cara. Por quê? Eu vejo no Marlon algumas seguintes características, eu não sei se vocês concordam, e são características até positivas, né? Ele é um jogador, um segundo volante por natureza, técnico, isso realmente ele é, ele tem um bom passe, tem um bom toque, ele é um volante, né, daqueles área a área, né, o famoso box to box, consegue fazer, né, todo esse percurso do meio de campo, ou seja, ele percorre muito o gramado, transita muito entre a defesa e o ataque, ele tem essa característica positiva, ele também, apesar de eu achar exagerado, somente aqueles bastidores, que eu acho que é tudo voltado para ele, é combinado, mas isso, eu repito, é uma opinião minha, tá? Mas, inegavelmente também, é um jogador com uma liderança nata, apesar de eu achar exagerada e muito forçada, mas, cara, percebe-se que ele tem, frente aos seus companheiros, uma liderança nata. Se ela é produtiva, até acredito realmente que seja, afinal de contas os caras estão lá e ele motiva todo dia ele falando aquelas palavras, que para mim não dizem muita coisa, né? São só palavrões jogados e cara feia, mas aí tudo bem, não discuto. Mas, cara, o simples fato dele ser capitão há pelo menos 2 anos, puxar sempre a palavra, é sinal de que pelo menos ele tem essa característica, né? Mais, como é que eu vou dizer, efervescente que seus companheiros. E aí, beleza, ou seja, é um capitão nato, exerce uma certa influência, né, no grupo, sem nenhum problema, é um porta-voz do grupo para a diretoria, enfim, chega a ser até um escudo para a torcida, porque é visto realmente como esse protetor, enfim. E eu vejo também que o Marlon tem alguns pontos, essas são características e os pontos fortes, cara. É um cara de passe de bola realmente muito bom, apesar de, e eu sempre falo isso, a maioria dos passes do Marlon serem sempre passes que não comprometem tanto. Óbvio, e eu reconheço, meus amigos, que, porra, ele tem uma facilidade que os nossos outros volantes do elenco não têm, que é de eventualmente achar uma bola mais longa, um passe que quebra linhas, com certeza. Só que as estatísticas, os números sempre positivos deles, se vocês analisarem bem, a maioria dos passes são aqueles que não comprometem tanto. A bola chega nele, ele tem como característica dominar, parada, 3 toques, ou seja, ele atrasa o jogo normalmente. Muitos desses passes são para trás ou para o lado, aqueles passezinhos de 1, 2 metros, passes em que a gente imagina, a gente subentende que um jogador profissional realmente não pode errar, e por isso, claro, ele acerta a maioria, então são números bastante, eu não diria questionáveis, mas são números que merecem uma análise mais fria, né? Mas, inegavelmente, a precisão dos passes dele são sempre muito boas, algo em torno de 75%, 76%, desde, né, de 24 para 25%, ou seja, isso é negável, beirando quase os 80%, o aproveitamento dele, né? Então ele tem essa vantagem, poxa, pelos números dele são mais de 18 assistências para gols, ele já marcou 5 gols, até aí beleza. Ele é um cara que hoje é reconhecido como símbolo do Botafogo em campo, por ser o capitão, por ter levantado, né, as taças da Libertadores e do Brasileirão ano passado, enfim. Parece até, eu estava na dúvida, mas parece que o Marlon também tem como característica uma certa resiliência meio psicológica, né? Porque após o momento complicado de 23, que ele protagonizou, né, um daqueles momentos mais irritantes, que foi aquela piscadinha sem vergonha contra o Palmeiras, ele virou o pilar da equipe, e querendo ou não, meus amigos, sob muita desconfiança no início, pelo menos de 24, ele acabou virando a referência, né, e teve a sequência importante sob o comando do Fábio Matias, o Arthur Jorge, depois, né, agora em 25, todos esses que passaram, e continua sendo tratado como capitão líder. Até aí, beleza. Se só tivéssemos ele, ok. Ano passado, é bom frisar, meus amigos, que o time todo estava voando. E, em minha modesta opinião, o Marlon foi, como quase todos ali, um excelente coadjuvante. Fez um excelente 2024, deixo claro. Mas ali, protagonista, nós tivemos 1, 2, né? O Luiz Henrique,
o amado próprio Savarino. Em 25, ele continuou sendo o líder nato até o presente momento, mas, por exemplo, no início do ano, cara, só o Igor Jesus e o Barbosa que estavam chamando a responsa. Não que ele estivesse jogando mal, mas a partir do momento que ele perde, por exemplo, a companhia do Gregory, meu irmão, acontece o que a gente já havia dito. Ele perdeu aquele cara que carregava o piano, que fazia o serviço sujo, que permitisse ele poder ter calma, tempo, espaço para poder jogar e dar seus eventuais passes determinantes, decisivos ou não. E agora, exige-se dele características, pontos que ele não tem, definitivamente não tem. Que é, por exemplo, velocidade e cobertura do Marlon Freitas são fraquíssimas. É um cara que é pesado, é um cara lento, é um cara forte. O sentido de cobertura dele é bastante limitado, porque é um segundo volante que não gosta de marcar, e aí até aí nem questiono, cara. Quantos segundos volantes também que não nasceram com essa característica, assim, né, tão latente? Ele é um deles. Então não gosta de marcar. A gente percebe também que quando ele tá num momento, assim, meio pressionado, tudo mais, aí que ele se compromete menos durante o jogo, ou seja, vai se escondendo aqui. Ele não é um cara, pelo menos dentro de campo, durante os 90 minutos, eu não percebo ser aquele cara que a gente vê, assiste naquele programa da Bastidores TV, por exemplo, nos momentos pré-entrada em campo, né? Que é aquele cara xingando, batendo, porra, exigindo, e eu nem acho que tudo ali seja mentira. Mentira não é, mas é um exagero, com toda certeza. Mas quando a bola entra em campo, cara, eu poucas vezes o vi com toda aquela volúpia, com toda aquela raça, toda aquela cara feia, encarando os adversários. Eu cansei de ver ano passado, e até no início desse ano, o Gregory se matando, se quebrando, correndo igual um desgraçado, para até facilitar o seu trabalho. Eu cansei de ver, e continuo cansando de ver o Barbosa indignado quando perde, indignado quando as coisas não estão acontecendo, e aí, eventualmente, até se aventura a fazer umas maluquices. O próprio Igor Jesus, que é um atacante, ou seja, que tem características ainda menos defensivas que o Marlon deveria ter, mas até sair agora, o cara brigava na frente, vinha aqui ajudar, brigava. Então, assim, e o capitão, não tanto. O que eu quero dizer com isso, meus amigos, é que, de repente, ele não é tudo o que se imagina. Como líder, como capitão, como referência, tudo mais. Mas, eu repito, não quer dizer que ele não seja útil, que ele não tenha, né, seus pontos positivos, seus pontos que podem agregar e agregam. Eu só queria colocar essas questões para a gente pensar melhor, discutir. Hoje, como é que eu jogaria, por exemplo, sem o Gregory? Eu insisto, já fizemos um vídeo aqui no Cantinho Botafoguense sobre, e eu opinei. Eu não vejo a menor possibilidade de Danilo e Marlon Freitas atuarem juntos sem um primeiro volante. Um primeiro volante que hoje, em minha modesta opinião, nós não temos um cara que a gente possa confiar 100%. Talvez fosse o Alan, mas que é uma incógnita, principalmente na parte física, então a gente não pode contar com ele. E diante uma disputa entre Danilo e Marlon Freitas, mesmo considerando tudo que o Marlon fez nessas 3 temporadas, né, 23, 24 e 25 até o presente momento, o Danilo que mal chegou, inegavelmente, cara, me desculpe quem pensa o contrário, mas é muitíssimo mais jogador. Mas é muitíssimo mais jogador, inclusive na questão de dinâmica. Eu não sei o que vocês acham, não sei o que vocês pensam a respeito. E eu tô trazendo esse papo na moral, com muita calma, porque vocês cansam de ver, né, quando eu criticando o Marlon Freitas, mas também friso. Já cansei de elogiá-lo, de verdade. Na verdade, eu faço isso com todos os atletas, né? Tento fazer, pelo menos. Mas me incomoda. Me incomoda mesmo esse excesso, cara. E me incomoda mais do que isso, meus amigos. Quando eu vejo, eu percebo, sinto que hoje em dia existe uma grande parcela da torcida que antes de defender, né, antes de torcer pelo seu clube, me parece, muitas vezes, que torcem por jogador, cara. Por técnico, por dirigente.
E eu volto ao que falei no início desse vídeo. Você gostar, você idolatrar A, B ou C, é seu direito, é legítimo, ninguém pode criticar. Deve respeitar. Pode até não concordar, mas respeitar. Mas, cara, antes de tudo, antes de qualquer atleta, qualquer dirigente, qualquer treinador, comissão técnica, o Botafogo sempre, cara. E isso não pode nos cegar para as obviedades que nós vemos em campo. E eu confesso para vocês, muitas vezes, cara, eu esqueci, e hoje tento me policiar muito mais, até mesmo para fazer alguma avaliação, alguma análise desses jogadores, pelo qual eu não nutro tanto simpatia, falando de futebol. E é o caso do Marlon Freitas. Eu confesso para vocês, em alguns momentos, no ano passado mesmo, nosso ano brilhante, o ano que ele teve muito bem, algumas vezes eu já entrava com uma predisposição de criticá-lo. E aí ele queimou minha língua várias e várias vezes, me obrigando a justamente elogiá-lo, parabenizá-lo, comemorar seus feitos, suas conquistas. Mas cada vez que eu vejo o clube, parte da torcida, ou até mesmo a imprensa tradicional, elevando-o a um nível de idolatria, de importância, de relevância, que julgo ser muito acima do potencial que ele tem, mas me reservo também o direito de criticar, de cobrar e de esperar dele. Só que esse desempenho eu não vejo crescendo na mesma proporção. E é essa a questão que eu gostaria de discutir, cara. E eu trago para debate de maneira muito ordeira mesmo, muito respeitosa, cara. Quero que vocês, né, eventualmente, aqueles que discordarem, que comentem aqui no nosso vídeo, com todo respeito, para a gente ver, achar, tentar chegar num denominador comum de quem é Marlon Freitas, o que pode vir a ser o Marlon Freitas para a história do Botafogo, se é exagerado, né, tudo que vem de elogio, se é exagerado tudo que vem de crítica, por exemplo, de pessoas como eu não retiro, né, o que eu falo dele, mantenho minha opinião, estarei sempre disponível para parabenizá-lo quando jogar bem, aplaudi-lo quando ele levantar taças ainda, se continuar sendo capitão, mas repito, neste elenco de 2025, agora, principalmente sem o Gregory, não tenho como enxergar, ou não consigo enxergar Marlon Freitas titular se não tivermos um outro primeiro volante. E aí mudaria toda a forma tática. Danilo, primeiro volante, para aí sim o Marlon. Só que, lembremos, 3 volantes foi um dos motivos que o Textor alegou como justificativa para a demissão do Renato Paiva. Será que ele vai mudar de ideia? Por consequência dessa péssima montagem de elenco feita por ele e por sua diretoria? Trago aqui para discussão, meus amigos. E aí, deixa eu pergunta para vocês. Mas antes, bora pro nosso vídeo de hoje, cara. Sempre tem uma dica musical, se liga aí. E a dica musical de hoje, meus amigos, está aqui, ó. Já está no descritivo desse vídeo, que você vai clicar para escutar depois de dar o joinha e se inscrever no canal. Diretamente da Inglaterra, esta banda de pop punk, Captain Everything, Capitão Tudo. Esse disco aqui é muito legal, It's Not Rocket Science. Para quem gosta de pop rock, pop punk, né? Essa banda lá de Watford, na Inglaterra, é muito boa, eu gosto demais. E claro, como tem uma certa aderência ao nosso título, né, ao nosso tema proposto aqui no vídeo, eu trouxe para que vocês conheçam, quem obviamente não conhece ainda. Se gostar, eu quero que vocês comentem, mas se gostaram dessa dica musical. E o nome da banda já fala por tudo, né? Capitão Tudo, que hoje no Botafogo, pelo visto, é como vem o nosso nobre Marlon Freitas. Portanto, fica a dica musical do Cantinho Botafoguense hoje, Captain Everything. Espero que vocês gostem. E aí, meus amigos, me despeço deixando essa pergunta no ar. Marlon Freitas, ele é superestimado, ele é subestimado, ou ele é um jogador comum que atravessa um momento ok, bom, aceitável? Quero saber de você, na real, essa sua modesta opinião também, tá bom? Vamos debater a respeito. E saudações sempre alvinegras. Fui.